que Deus queria, gostava mais do cordeiro, né? Deus não gostava de fruta, Deus gostava era do cordeiro. Então acontece isso muito com a gente quando a gente lê a palavra de Deus pela primeira vez. Será que Deus seria tão injusto de não dizer qual o sacrifício ou qual a oferta que ele queria? Nós precisamos entender isso. Deus já havia dito, desde o pecado, qual seria a oferta pelo pecado. Então aqui está falando da oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado é o cordeiro. Eu não posso levar uma melancia para Deus e querer que a melancia cubra os meus pecados. Precisa de derramamento de sangue. Então depois é que eu fui entender, sabe? Mas a primeira vez que eu li, eu disse, puxa vida, qual o problema que foi com a oferta de Caim? Quando vocês quiserem participar, falar alguma coisa, vocês podem participar, tá? É só levantar a mão e participar. Quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, fique à vontade. A gente vê que existia a profissão de Caim e a profissão de Abel, né? Qual era a profissão de Caim? Agricultor. O trabalho dele, né, era plantar e colher, né? E qual era o trabalho de Abel? Ele cuidava do quê? Dos animais. Ele trabalhava com os animais, né? E aí Deus pede para Caim e Abel trazer uma oferta especial para ele. Olha só, isso é muito interessante porque Caim, ele trabalhava com aquilo ali. E você acha que Caim, ele pegou os piores frutos que tinha lá, chegou lá no pé de laranja lá e pegou aquela laranja que já estava... O bichinho já tinha? O bichinho já tinha... O passarinho já tinha comido? Né? Não. Caim foi lá e escolheu os melhores frutos. Os melhores frutos. E fez aquela oferta e levou diante de Deus. E Abel pegou dos seus animais e levou a oferta para Deus. A melhor oferta para Deus. Mas então por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Se a oferta era perfeita, humanamente. Pode falar. Acontece que a gente tem que tirar uma lição bem pontual dessa parte, dessa questão de Caim, que os nossos frutos, os nossos próprios frutos, aquilo que a gente pode oferecer para Deus, se for regado do próprio eu, se não for debaixo do sangue de Cristo, se não for submisso ao sangue de Cristo, não tem valor nenhum. Eu posso dar o meu melhor dom, a minha melhor fala, a minha melhor pregação, eu posso dar o melhor de mim, humanamente falando, que não tem valor nenhum se não estiver coberto pelo sangue de Cristo. O Senhor sempre vai nos ensinar, não é? Exatamente. Como eu devo e posso adorá-lo. Por isso que são os frutos do Espírito em nós. E não os meus frutos, não aquilo que eu produzi, o que de melhor eu produzi, eu estou oferecendo para Deus. Não. É o que de melhor o Espírito Santo produzir através de mim, que vai atuar na vida dos outros e na minha própria vida. Deus tinha pedido o quê como oferta? Um cordeiro. Era o que Deus tinha pedido. Eu quero que vocês retragam um cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro ele simboliza quem? Jesus. Se tu pegar toda a história ali do povo de Israel, quando o povo andava pelo deserto, que Deus mandou ali ter um templo, e ali existia um lugar onde as pessoas iam ali e faziam sacrifícios. Os sacrifícios eram de quê? Sacrifício de fruta? Não, sacrifício de animais. Ali levavam, cortavam, matavam aquele animal, pediam perdão pelos seus pecados, e aquele animal ele simbolizava Jesus, que um dia viria e morreria pelos nossos pecados. Inclusive, lá em Levíticos, né, quando fica definido o que seriam os sacrifícios, os rituais dos sacrifícios, enfim, as ofertas, exatamente.
não tem lá assim, a família mais pobre vai dar uma laranjinha. Não, é uma pomba. É um animal. Entendeu? Não Sempre é sangue, né? Sempre teve que haver derramamento de sangue. E outra questão, não tem essa história de dizer, mas talvez Caim não soubesse muito bem. Não. Desde o momento em que o próprio Deus matou um cordeiro no Éden, coseu, costurou a pele do cordeiro e vestiu Adão e Eva da pele do cordeiro, isso não tem um significado simplesmente de tapar a nudez, mas é de tapar a nudez espiritual. A gente entender que nós deixamos de ser revestidos da glória de Cristo para sermos revestidos do pecado. A justiça de Cristo me cobre, né? Exatamente. Aí, a partir daquele momento ali, eu vivo revestida da justiça de Cristo, mas não da glória de Deus, mas glorificado eu serei só na eternidade novamente. Então, tem significados muito profundos em cada detalhe que a gente para estudar e compreender, e a gente fica assim, pasmo com a profundidade da palavra de Deus. Não são simples atos, tudo tem enormes e profundas lições. Você sabe que a Caim poderia ter feito diferente. Eu, assim, na minha visão, pensando, imaginando essa história, Caim poderia ter pegado um belo cesto de frutas e poderia ter chegado em Abel. Meu irmão, nós temos que levar uma oferta ao Senhor. Eu vou te dar essas frutas e você me dá o quê? Me dá um animal para mim. Fizemos uma troca? Existia dinheiro para comprar naquela época? O que vocês acham? Claro que não. Então daria as frutas e Caim e Abel daria o animal para que ele pudesse sacrificar. E aí as duas ofertas seriam aceitas por Deus, sim ou não? Sim. Claro que sim. Claro que sim. Então, irmãos, a importância, como ele comentou, a Adriana comentou, de nós levar aquilo que Deus está pedindo. Se Deus está pedindo isso, eu não vou levar algo que eu possa chegar lá e dizer ao Senhor, tu me pediu isso, mas tu sabe, né? Por melhores intenções que a gente tenha nessa. Sim, o Senhor sabe, né? É de coração que eu estou trazendo isso aqui. Mas não é o que Deus está pedindo. Porque Deus pede várias coisas para nós todos os dias na nossa vida. Né? E o que nós estamos oferecendo para Deus? Né? Estamos oferecendo aquilo que Ele pede. Hoje Deus não pede mais sacrifício de animais. Se alguém chegar para ti e dizer assim, tu tem que matar ali aquele animal ali como sacrifício. Não, Deus não pede mais isso. Por quê? O que nós estudamos durante toda a semana Santa? Quem é que morreu por nós? Quando a Bíblia diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus. E quando Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, você sabe o que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O santuário onde as pessoas faziam sacrifício, onde ali era aspergido o sangue dos animais que eram mortos, ele se rasgou de cima a baixo, demonstrando que não mais precisava de sacrifício de animais. Porque chegou um momento para Deus que os sacrifícios não tinham mais valor, porque simplesmente as pessoas pecavam e matavam os animais. Então, para Deus, aquilo ali começou a ser algo que começou a perder o valor. Mas mesmo assim, o sacrifício de animais, ele simbolizava a morte de Cristo. Vamos passar para o domingo? Na lição de domingo, o título é Caim e Abel. Vou ler para nós aqui o que pede. Leia Gênesis 4, 1 e 2. O que aprendemos sobre o nascimento de Caim e Abel? Olha que interessante como é o relato. Olha só o relato. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim,
Então disse: adquiri um varão como auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Olha a ênfase que Eva, não é, deu para quando Caim nasceu. E olha a simplicidade com que ela fala sobre Abel. Ela faz um relato todo sobre o nascimento. Inclusive, aqui na tradução diz que o que ela falou foi assim, ó. Adquiri um homem, na verdade, o próprio Senhor. Ela achou que já era o Messias, que a gente já tinha falado antes. E já para Abel, ela simplesmente, né, disse que nasceu Abel e Abel era... E o significado do nome de Abel, sabe como é que era? Sopro, vento. Como algo passageiro, que era eterno, que era para eles, tinha um significado mesmo, era Caim. Então Abel era mais um, né? Era mais um ali que tinha nascido. Porque para eles, a visão deles de Messias era Caim. É verdade, não é? Que tristeza, irmãos. Eu fico olhando esse relato. Que triste, né? Quando nós olhamos para algo e Deus não olha daquela forma. Nós vemos algo que Deus não vê. Nós vemos tantas coisas e Deus às vezes não vê nada daquilo que nós vemos porque o nosso coração é o quê? Enganoso. Por isso que eu não posso chegar para Deus e oferecer o que eu quero e dizer para Deus que isso é o melhor que eu tenho. Se não estiver de acordo com os princípios do Senhor, pode ser o meu melhor, mas não é o que Deus pediu. Deus nunca vai pedir algo contrário aos seus princípios. Então, às vezes, a gente, na ignorância, né, Sandra, chega para Deus com a melhor das intenções e faz algo e nós somos rejeitados. Mas, por favor, em nome de Jesus, pela graça de Cristo, não nos emburremos como Caim fez. Nós temos que perguntar para Deus, chegar para Deus, pedir perdão e nos humilharmos, porque às vezes nós queremos oferecer algo para Deus e não é aquilo que Deus quer. E a gente precisa o quê? Se humilhar. E perguntar para Deus, ou mesmo que a gente já saiba, porque às vezes Deus pede uma coisa e a gente acha difícil, não, vou fazer isso aqui que é mais fácil, embora seja o melhor. Não adianta, gente. Não adianta. A gente tem que entregar para Deus o que Ele pede. Tu sabe que a mulher era detalhista. Ela não é. A mulher é terrível. Né? Quando a gente acha que a gente fez o melhor, a mulher diz assim, não, aquilo ali não tá bom. Ela não é. Eu sei que aqui está cheio de mulher, 99% da igreja é mulher. Mas as mulheres são assim. Né? O homem faz ali, né? Às vezes eu faço as coisas assim, ao invés de chegar em casa, né? Eu arrumei, deixei bonito, tudo perfeito. Na minha visão, né? Tudo perfeito. E aí vai dentro de casa e diz assim, mas por que aquilo ali está daquele jeito? Fala, irmã. Qual o significado da palavra terrível? Irmã, tem algum significado. Se eu posso estar falando terrível de uma forma que seja boa e de uma forma que seja ruim. Eu vejo a palavra terrível como ruim. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É de terror, né? Não, que mete terror, que mete medo. Que quando chega, não tá nada errado, tá tudo errado. É ou não é? eu acho que a mulher é merecedora de palavras melhores. Tá bom, desculpa, irmã. Tá certo. Exigente, então. Pode ser? Pode ser. Tá bom. A mulher é exigente. A mulher, quando a gente pensa que tu fez o melhor, aí ela diz assim, não, mas não é isso. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Por quê? Sabe por quê, irmã? Porque a mulher ela é detalhista. A mulher ela é diferente do homem. O homem tem o costume de fazer o pesado, o grosso, e o homem faz meio que por cima as coisas. Existem homens que são mais detalhistas. Mas na maioria dos homens, os homens são assim. E as mulheres não, as mulheres olham os detalhes. Aqui dá para fazer melhor, aqui dá para fazer melhor. Tem coisas que eu faço que eu não vejo que eu deixei de fazer. Mas a mulher, quando ela chega, ao invés de bota o pé dentro de casa, ela diz, tem alguma coisa que eu sei fazer, ela olha
e diz assim, não, mas poderia ser desse jeito. Um pouquinho, um quadro um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Sabe? Posso compartilhar uma coisa que eu aprendi? Irmãos, assim, eu vou defender os nossos irmãos. As mães são responsáveis por ensinar seus filhos. Se você vê um homem que não sabe fazer determinadas coisas, simples ou mais complexas, infelizmente por trás ou felizmente por trás teve uma mãe que soube ensinar. As mães são responsáveis, nós somos responsáveis por ensinar nossos filhos, homens ou mulheres. E aí, na Semana da Mulher, eu disse assim, por trás de um grande homem, não, existe um grande Jesus Cristo. Porque a mulher precisa do Senhor para poder ensinar seu filho. Meu irmão, limpa uma casa melhor do que muita mulher que eu conheço. Porque a minha mãe ensinou. A minha mãe ensinou homem e mulher igualmente. Em todos os sentidos. Ok? Mas o que eu quis falar com isso? Que Deus, ele é detalhista. Eu acho que quem mais saiu parecido com Deus foi a mulher. Porque Deus, ele é detalhista. Ele cuida dos mínimos detalhes. Aqueles detalhes que faltam para nós, Deus, ele coloca para que possa suprir aquela falha nossa. Então, quando a gente vê que Deus, ele pede alguma coisa, nós temos que fazer da maneira que Deus pediu. Não da forma que a gente quer. Né? Porque a gente faz, eu usei esse exemplo que às vezes eu faço alguma coisa da forma que eu quero. Mas não é da forma que a Ivete acha que deveria ser. Então, por isso que eu usei o exemplo da mulher e do homem. Porque a mulher realmente ela é mais detalhista. E Deus, ele é detalhista. Deus cuida dos mínimos detalhes. Então nós temos que sempre oferecer aquilo que Deus pede. E não aquilo que a gente tem no coração, que a gente acha que a gente pode dar para Deus. Na segunda-feira fala as duas ofertas. Nós já falamos um pouco, mas eu gostaria de ler aqui para nós. O contraste entre Caim e Abel, conforme refletido em seus nomes, não dizia respeito apenas às suas personalidades. Também se manifestava em suas respectivas ocupações. Enquanto Caim era agricultor, profissão que exigia trabalho físico árduo, Abel era pastor de ovelhas, o que implicava sensibilidade e compaixão. Essas duas ocupações não apenas explicam a natureza das duas ofertas, alimento de Caim e uma ovelha de Abel, mas também falam das duas atitudes psicológicas e mentalidades diferentes associadas a elas. Caim trabalhava para adquirir o fruto que produzia, enquanto Abel tinha o cuidado de guardar as ovelhas que recebia. Fato é, Sandro, que quando nós ganhamos um dom de Deus, todos nós ganhamos dons de Deus, amém? Todos nós temos no mínimo um dom. E se você recebeu um dom, e se você gostaria de ter outro dom, se você buscar do Senhor, e o desejo do teu coração for sincero perante os olhos de Deus, e você se esforçar, Deus trabalha junto com você e pode te conceder esse dom. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A Ellen tem vários dons que Deus deu para ela. Um dos dons mais lindos que eu acho que era um que eu queria, era o dom de louvar ao Senhor. Ela é levita, entre outras coisas, outros dons que eu sei que Deus deu para ela. Eu, com o microfone na mão cantando, sou o quadro da dor. Mas o meu desejo é não pegar um microfone e ser um artista do mundo. Ter uma voz legal e levantar multidões e fazer com que elas gritem. O desejo do meu coração é ter uma voz para que eu possa louvar a Deus. E Deus disse para mim, aqui em cima chega limpinho, minha filha. Pode cantar desafinado aí embaixo. Mas se o desejo do meu coração for sincero com o Senhor e eu buscar esse dom, pode ser que o Senhor me conceda. Mas se o dom que eu quero vai ser para minha perdição, louvado seja Deus, Ele não vai me dar. Você acredita nisso? Mas todos nós temos dons, amém? Todos nós recebemos do Senhor dom. Bem, terça-feira nós comentamos toda essa história. O que aconteceu, da oferta que Deus pediu. Mas agora, na terça-feira, ela fala sobre o crime. Agora nós vamos entrar no que vocês comentaram no início, quando eu perguntei o que vocês lembravam quando se fala de Caim e Abel. Né? A gente lembra que Caim matou Abel. E agora nós vamos entrar na história por que Caim ele matou Abel.
Qual foi o motivo, Adriana, de Caim chegar ao ponto, até ali, irmãos, não tinha existido nenhum crime ainda. Ninguém tinha matado ninguém, a não ser Deus ali na hora do pecado do ser humano, de Adão e Eva, que Deus ali sacrificou ali um animal e dele fez a roupa para Adão e Eva. A princípio, assim, lendo, Sandra, a primeira palavra que me veio foi ciúmes. Não é? Por quê? Porque Abel leva a oferta e a oferta é aceita. Caim leva e a sua oferta não. A Bíblia não relata explicitamente, mas deve ter tido mais alguma coisa. Sandro, simplesmente por ciúme, um ciúme num ato isolado, ok? Porque o ciúme é terrível, né? O ciúme é terrível. Mas o ciúme num ato isolado, qual ato isolado? A oferta de Abel foi aceita, de Caim não. Ele vai lá e pega e mata o irmão. Tu não acha que teve mais alguma coisa assim entre eles, no relacionamento deles, para que Caim fosse alimentando esse ódio? A história bíblica ela não conta o que se passou entre ali a tristeza de Abel por Deus não aceitar, a tristeza de Caim por Deus não aceitar a oferta dele, e o que aconteceu e decorreu naquele espaço de tempo. O que mais pode ter acontecido para que possa ter chegado ali ao primeiro assassinato? Ele queria comentar, ele pode comentar. Acho que aqui a gente vê novamente um padrão de acusação, né? De botar a culpa no outro, assim como foi lá no começo do pecado. Eu matei o meu irmão porque Deus não aceitou a minha oferta. Tipo, ele colocou a culpa em Deus naquele momento ali. Por que Deus não aceitou a minha oferta se eu dei o meu melhor? Por isso que eu matei o meu irmão, por isso que eu fiquei irado com o meu irmão. Então tem uma repetição de padrão de pecado que a gente repete até hoje. Sempre botar a culpa em alguém. Sempre a culpa em alguém e muitas vezes em Deus. Sim. Né? Quantas vezes as pessoas perdem um emprego, perdem um ente querido, Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas quem é que diz que é Deus que está promovendo isso na tua vida? Deus, ele simplesmente permite, mas ele não promove o pecado para ninguém. O pecado é promovido unicamente por um ser, que é o diabo. Através dele é que o pecado acontece. Então a gente tem que ficar muito atento a esse padrão, de não repetir esse padrão e como é difícil a gente não repetir esse padrão. Como é difícil a gente tomar para nós mesmos a nossa culpa. Né? Eu errei aqui porque realmente eu não estou afim. Eu deixei de estudar a lição porque realmente eu quis dormir mais. Eu não fiz o culto familiar porque realmente eu quis sair ao invés de fazer o culto. Entendeu? A gente tem que botar... Dividir, né? Tem que colocar. Dividir o fardo. Exatamente. Da Colocar consciência. a culpa no lugar certo. Tu sabe que o ser humano, O ser humano, eu falo de mim, porque a gente tem o costume de se vitimar. De a gente sempre achar que a gente é vítima das circunstâncias, das coisas que acontecem. Né? Aconteceu... eu fiz algo errado, mas eu fiz algo errado porque a gente tem sempre uma desculpa para o erro. É ou não é? A gente erra e a gente sempre quer achar uma desculpa e a gente quer se achar vítima. A desculpa da gente é para a gente mostrar para outra pessoa que a gente não estava errado. Que a gente foi vítima de alguma coisa para que a gente pudesse ter errado. E a questão de Caim, ele se vitimizou. E disse assim, o negócio é o seguinte, eu errei, mas a culpa é de Deus. A culpa é de Abel. Ele começou a botar a culpa em Deus, em Abel. E ele poderia fazer alguma coisa contra Deus? O que vocês acham? Ele poderia fazer alguma coisa contra Deus? Não. Então onde que ele foi? No irmão dele. Naquela pessoa que ele sentiu ciúmes. Naquela pessoa que ele sentiu inveja. Ele foi em cima daquela pessoa. Para que pudesse ali, né, demonstrar todo aquele sentimento que ele começou a guardar e começou a cultivar dentro dele. Olha só, Sandro, aqui em 1 João 3,12,
nos dá um relato que pode nos ajudar a saber um pouquinho mais de Caim. A Bíblia é maravilhosa por isso, gente. 1 João está quase lá no final da Bíblia e vai nos dizer o porquê de algo que aconteceu lá no primeiro capítulo. Olha só. A Bíblia ela vai se completando. Antigo e Novo Testamento, né? Ali, ó. Então, em 1 João 3, eu vou ler do 11, tá? Mas na verdade é o 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, é João falando, que nos amemos uns aos outros. É isso que Deus mandou, não foi? Não segundo Caim, Deus disse para João escrever, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Aqui diz a pergunta, e o próprio Deus respondeu através de João. Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. As obras eram más. Caim já tinha outros desvios de conduta. O pecado que entrou por Adão e Eva já tinha chegado nele e ele desenvolveu aquele pecado de outras formas. Pode falar. É interessante a gente observar que esse padrão se repete. Satanás nos céus, subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não se contentou com a condição, ele queria ser igual a Deus. Eva caiu com a serpente porque a serpente disse, você vai ser igual a Deus. Ela já era igual a Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas ali naquele momento subiu para a cabeça, como dizem, né? Ela queria mais. Caim quis ser igual a Abel, não no comportamento, mas na questão da aceitação por Deus. Então, nesse momento, ele entra num erro muito grave. Ele deixa de receber Jesus, por isso que ele oferece das frutas. Ele não oferece mais Jesus, ele oferece, eu vou me salvar, é o meu esforço. E isso veio de onde? Da mamãe. Porque Adão e Eva trataram ele, como vocês acabaram de dizer, como o Salvador. Trataram ele com mimos. Ellen White explica isso, que ele acabou ficando um menino mimado, cheio de caprichos. E aí nós estamos muitas vezes repetindo esse comportamento onde? Nos filhos. É isso que eu tinha. Então a gente vê que... Ainda nessa lição de terça-feira, a gente vê como Deus é curativo, como Deus é terapêutico, né? Olha o processo terapêutico que ele usou com Caim aqui. Ele fez uma pergunta retórica, ele sabia a resposta daquela pergunta. Mas ele queria que Caim olhasse para dentro de si e buscasse aquela resposta dentro de si, porque esse processo cura. A terapia é exatamente assim. Quem já fez terapia aqui sabe que os psicólogos trabalham exatamente dessa forma. Eles sabem a resposta, né? Eles captam no momento que eles fazem a primeira sessão, eles já sabem praticamente todas as respostas para os teus problemas. Mas a cada sessão eles vão buscando te conduzir a um processo onde você olhe para dentro e, poxa vida, foi por isso. E isso te cura. Então Deus deu uma oportunidade tremenda de cura para Caim aqui, mas ele não aceitou. E logo abaixo aqui diz assim, primeiro o exortou a fazer o bem, foi um chamado ao arrependimento e à mudança de atitude. Deus prometeu a Caim que ele seria aceito e perdoado, mas isso deveria acontecer nos termos dele e não nos de Caim. E quantas vezes nós somos chamados ao arrependimento, somos chamados à cura, mas a gente quer que isso aconteça nos nossos termos. Não, tá, eu vou, mas eu não vou deixar minha cervejinha, eu não vou deixar meu bailezinho, e daí não adianta. A gente precisa ir nos termos de Deus, que é dentro da palavra, dentro da lei dele. Eu acho que a gente tem dificuldade de dar nome aos pecados, né? E saber que aquele pecado é nosso. Rapidamente, vou tentar resumir para vocês. Eu era pequena, ia no armazém, a minha mãe dizia, compra tal coisa. Lembra dos pacotinhos de papel pardo? Tinha vários tamanhos. Quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar. Tinha pequenininho, médio, grande, né? E a minha mãe mandou eu buscar alguma coisa no armazém, lá fui eu. E eu olhei aquele pacotinho, olhei os tamanhos e eu digo, pai, esse médio aqui, ó, dá para guardar minhas roupinhas de boneca. Eu fazia roupinhas de boneca, né? E quando o tio virou e foi buscar o que eu pedi, eu fui, peguei um e botei no bolso. E fui para casa. Entreguei para minha mãe as coisas que ela havia pedido, fui para o meu quarto e fui brincar com as bonecas. Tirei o pacotinho, comecei a dobrar as roupinhas, botar dentro do pacotinho em papel pardo. Minha mãe, mas gente, uma mosca diferente em casa, ela sabe. Entrou num quarto, me viu brincando e disse assim, mas sabe primeiro que é esse pacotinho aí?
Eu disse assim, é um pacotinho. Mas de onde é que é esse pacotinho? Eu digo, lá do armazém, lá do seu Ernesto. Lembra até o nome do homem até hoje. Ernesto e o seu Nelson, os dois atendiam. Ah, tu pediu pra ele? Aí eu gelei, né? Eu disse assim, não. Ela, não? Mas como é que tu tá com o pacotinho? Ah, eu peguei, tinha um monte lá. Minha mãe sentou comigo e disse assim, o nome disso é roubo. E ela disse assim pra mim, vou te dar 2 alternativas. Ou tu vai lá, explica o que aconteceu, pede desculpas e devolve, ou eu vou contigo. Eu morta de vergonha, né? Eu preferi ir sozinha. Fui lá e contei o que aconteceu, seu Nelson deu risada e me deu o pacotinho. E eu fui pra casa. Dê nome aos seus pecados. É processo curativo? Sim. Deus quer que você entenda o que aconteceu, o pecado que você cometeu, porque se você não souber, você não sabe confessar. E a minha mãe foi responsável por me ensinar que aquilo era roubo. E louvado seja o nome de Deus. Olha só, Não aconteceu mais. Gênesis capítulo 4 e o verso 9 diz assim: Disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Deus sabia ou não sabia onde estava Abel? E aí ele disse assim, Abel teu irmão, e ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Nós somos tutores uns dos outros? Sim, né? Mas agora aconteceu mais ou menos o que aconteceu contigo. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a atitude de Deus? Deus poderia ter abandonado Adão e Eva. Deus poderia ter exterminado com Adão e Eva. Mas Deus foi lá, fez roupa para eles. Mas sabe o que Deus fez em principal? Deus procurou Adão e Eva. Procurou Adão e Eva. E qual foi a pergunta de Deus para Adão e Eva? Onde estás? Onde estás? Deus perguntou, Deus chamou eles. Porque Deus, ele pergunta. E ele quer que a gente responda da forma mais sincera possível. Agora que Caim tinha matado Abel. E Deus chegou para Caim e perguntou, onde está teu irmão? Deus sabia que Adão e Eva estavam escondidos. E Deus sabia que Abel, ele tinha, Caim ele tinha matado Abel. Deus todos os dias faz perguntas para nós. Ele pergunta, por que você fez isso? E aí nós temos a possibilidade, a oportunidade de nós chegar diante de Deus e ser sincero para Deus. Nós devemos ser sinceros com Deus. No momento que a gente ora, quando a gente peca, a gente tem que ser sincero e chegar diante de Deus e falar o que realmente está acontecendo. Deus sabe dos nossos pecados, Ele sabe o que nós fizemos, sim ou não? Mas Deus quer que a gente confesse. Deus queria que Adão e Eva confessassem, e Deus queria que Caim confessasse o que tinha acontecido. Porque se Caim abrisse o coração para Deus, Deus ia olhar para ele e dizer assim, não, realmente tu fez, tu errou, tu pecou, mas eu estou vendo que você está arrependido do que tu fez. Quando nós não confessamos os nossos pecados, nós estamos demonstrando a Deus que nós não estamos arrependidos do que nós fizemos. Então, por isso, que Deus ele nos dá a oportunidade de abrir o nosso coração e confessar a Ele. Como da mesma forma Ele deu a oportunidade a Adão e Eva e deu a oportunidade a Caim. É interessante. Quem foi que disse que estava nu? Foi Deus que falou, você está nu, Adão? Ele estava escondido lá. Escondi porque eu estava nu, né? A gente se esconde de Deus, né? É. A gente peca e se esconde de Deus, em vez da gente pecar e a gente chegar diante de Deus e confessar. Deus não acusa, né? A gente mesmo tem que perceber a nudez. A punição de Caim é isso?
Quarta-feira? Porque Deus perguntou, onde está Abel, seu irmão? Qual é a relação entre o pecado? Isso acho que foi o que tu falou agora. Mas pode. Não, mas então já é outro dia. Já estamos na quinta, então. A maldade do ser humano. Mas nós não falamos sobre a punição que Abel e Caim receberam. Ah, é verdade. Tem a segunda pergunta ali. O que significam as palavras de Caim? Da tua presença terei de me esconder. O que aconteceu isso? A gente vê que a gente comentou todos sobre esse assunto, mas uma coisa que a gente vê é que mesmo quando a gente peca, quando a gente erra e quando a gente se afasta de Deus, eu pequei, eu errei, eu acho que eu não sou digno mais da presença de Deus na minha vida, a minha tendência é fugir de Deus. A tendência de Caim foi se afastar de Deus. Mas não por arrependimento, né? Não por arrependimento. E o que eu acho mais espetacular e maravilhoso aqui nesse tema é que Deus, ele não tirou a proteção dele de cima de Caim. Mesmo Caim abandonando, não querendo Deus, de nenhuma forma Deus tirou a proteção dele de sobre Caim. No entanto, que ele deixou uma marca em Caim. Todo mundo quer saber que marca é essa. Por onde que ele fosse, que ninguém poderia colocar a mão sobre Caim e ninguém poderia matá-lo. Imagina? Pode O falar. importante aqui também é que diz que somente no momento em que ele ouviu a sentença de Deus é que ele reconheceu a falta que Deus faria na vida dele. Ainda assim, ele se manteve no pecado. Mas ele teve ali naquele momento o reconhecimento de que Deus faria falta. Então, a gente muitas vezes tem inúmeras chances, né? Se afasta, reconhece, sente até mesmo muitas vezes o desejo de voltar, mas se sente fraco para voltar. Não tem força. Precisa de força. E essa força muitas vezes vem o quê? Vem aqui da comunidade, vem dos amigos, vem da oração intercessora. Tem relatos incríveis de oração intercessora de pessoas que não pareciam que não tinham mais solução. E depois de anos de oração, as pessoas estão aí, regeneradas. Você sabe que a minha esposa, ela... Vou falar da Ivete, eu gosto de falar da Ivete porque a minha esposa eu conheço. A minha esposa, quando ela nasceu, a minha sogra já era adventista. E ela foi criada dentro da igreja. Ela sempre foi adventista. Mas quando chegou ali na adolescência dela, eu não posso falar porque eu não era adventista, eu era católico. Mas ela, na adolescência, ela conheceu o Sandro e ela acabou sendo da igreja. E a Ivete não retornou mais para a igreja. A Ivete, da adolescência dela, ali dos 12, 13 anos, ela não retornou mais para a igreja. E foram... A gente, quando foi para a igreja, que eu fui junto, nós tínhamos 30 anos, 31 anos. E a dona Ana orando esse tempo todo. Aí que está a questão. Eu lembro que eu acordava de madrugada e eu passava pelo quarto da dona Ana e a dona Ana estava orando. Eu nem sabia disso, viu? E a dona Ana estava orando. Orando e orando. A sogra ali atrás, levanta a mão ainda, para todo mundo conhecer quem é a sogra. E a dona Ana orando. E um dia eu passei, sim, e vi em cima da cama dela, do armarinho dela lá, um cartãozinho, que ali você escreve o nome das pessoas que você ora. E ali estava o meu nome e o nome da minha esposa. E você sabe que a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar no meu coração e parece que Deus começou a trabalhar no coração da Ivete também. A gente ia de vez em quando na igreja,
A gente participava de alguns cultos. O Douglas, meu filho, estava no Desbravador. E aí um dia chegou o Douglas e disse para mim assim: ô pai, eu vou me batizar. Daí eu olhei assim: como assim se batizar? Eu vou me batizar, eu estou no Desbravador, eu vou me batizar. Eu disse: não, não vai se batizar enquanto nós não nos batizamos. E aí parece que Deus, assim, Deus é tão estrategista, né? Que Deus começou assim pelas beiradas, né? A dona Ana me deu um estudo bíblico, eu comecei a estudar no meu trabalho aqui de estudo bíblico, sozinho, porque eu batia contra o sábado, né? Eu comecei numa igreja, numa outra igreja, e eu batia contra o sábado. E daí quando eu comecei a estudar sobre o sábado, era um tapa atrás do outro na minha cara. Porque eu dizia assim: o sábado é coisa do Antigo Testamento. E na realidade, o estudo bíblico me mostrou que era coisa de Novo Testamento e coisa de eternidade. E você sabe que durante todos esses anos, a Ivete passou fora da igreja, mas ela retornou para os braços de Jesus. E quando ela retornou para os braços de Cristo, ela trouxe nós junto. Por isso que eu vejo aqui a questão de que se Caim ele tivesse aceito o conselho de Deus para a vida dele e tivesse recuado e voltado, Deus tinha aceitado ele. E Deus ia moldar aquele caráter dele. Porque Deus, ele molda o caráter das pessoas. Você sabe que eu gostava de uma cerveja. Eu tomava, bebia bastante, sabia? E no dia que eu me bati, e a Ivete fumava. Mas se tu tomasse pouquinho, tu tomava bastante, mas se tu tomasse pouquinho, fazia diferença? Não, é a mesma coisa. Pecado é pecado. E a Ivete fumava muito. E aí, nós chegamos na véspera do dia de nós nos batizarmos. E nós estudamos a Bíblia, fizemos estudo bíblico e tomamos a decisão pelo batismo. E na véspera de nós nos batizar, e aí, o que nós vamos fazer? Eu gostava de jogar meu futebol no sábado, eu gostava de tomar minha cervejinha, a Ivete gostava de tomar cervejinha junto comigo. E agora, nós gostávamos de ir nos bailes. Eu e a Ivete era chamado de pé de valsa. Nós tínhamos tudo isso. Muitos amigos, a casa sempre cheia. Mas nós tivemos que tomar uma decisão. A decisão que Caim deveria ter tomado. Porque Deus não forçou Caim, nem forçou vocês, Não. né? E não força ninguém. Deus começou a trabalhar no nosso coração de uma forma que as pessoas olhavam para nós e diziam assim: o que está acontecendo com vocês? Que vocês estão diferentes. Os nossos amigos chegavam: o que está acontecendo? As pessoas começaram a ver a diferença na vida da gente. E chegou o momento em que no sábado à tarde nós teríamos o nosso batismo. E eu quero dizer para vocês que eu estava sentado dentro da igreja para me batizar. E ainda não tinha certeza se era aquilo que eu queria. E naquele momento, a Ivete tinha saído de casa como o último cigarro. E eu olhei e eu sabia que eu tinha cerveja dentro da geladeira. E nós fomos e nos batizamos naquele dia. Naquele dia, nunca mais a Ivete colocou um cigarro na boca dela. A partir daquele batismo. E eu cheguei em casa, sabe o que é 24 de dezembro, aquele calor insuportável. Eu abri a porta da geladeira e dei de cara com aquela cervejinha bem gelada. Trincando assim, sabe? Quem gosta de tomar uma cerveja sabe como é que é. Aquela cervejinha trincando assim, eu abri assim, ela olhou para mim, eu olhei para ela. Eu digo: eu sou convertido, Senhor. Eu peguei aquela cerveja, irmãos, e abri ela. Não resisti. E coloquei tudo fora dentro do ralo da Bíblia. Aquela foi a minha libertação do álcool. E eu bebia, gente. Todos os dias eu tomava uma caipira,
Todos os dias eu tomava uma cerveja, podia faltar comida dentro da geladeira, mas não faltava cerveja. Deus transforma a vida da gente. Deus queria transformar a vida de Caim. Era só ele aceitar. Era só ele querer. Porque Deus dá uma oportunidade tanto para mim, como deu para Caim, como deu para Adão e Eva, como Deus tem dado durante toda a história desse mundo. Deus sempre tem dado oportunidades. Quando Jesus voltar, nós não vamos ter como chegar para Deus e dizer assim, ó, eu não tive oportunidade, ninguém me falou. Deus fala e Deus dá oportunidade todos os dias para nós. Todos os dias. Nós estudando essa lição, nós estamos estudando oportunidades que Deus dá. Nós pecamos e Deus nos dá oportunidade todos os dias. Sabe, Sandro, eu aprendi que existem dois grupos de pessoas. Só dois. Não é 2,5, não é 3, são dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que segue o assim diz o Senhor. E o outro grupo segue o assim eu penso. Assim eu acho. Quando a gente lê a Bíblia e a gente tem a nossa interpretação, porque acontece, Sandra, não acontece? Às vezes eu entendo um texto, eu leio um texto e não entendo, ou o inimigo faz com que eu entenda de forma errada. E por que ele faz com que eu entenda de forma errada? Porque é de acordo com os meus gostos, as minhas facilidades. Porque tem coisas na Bíblia que não são fáceis. São muito difíceis para a nossa natureza, que é pecaminosa. Mas só existem dois grupos, irmãos. Ou a gente olha para a palavra de Deus e fica no grupo do assim diz o Senhor. É sábado, não é domingo. É sem bebida, não é pouquinho. É sem cigarro, não é um ou meio por dia. Entre outras tantas coisas. É não. Quando Deus diz não, é não. E o importante de tudo isso, que quando é não, Deus nos ajuda a dizer não. Não é não por nós. Se a gente tomar decisão, né, Sandra? Deus compra a tua causa, irmão. É a decisão da gente. Tu tomou a decisão, Deus vai te ajudar. Mas enquanto você não tomar a decisão, Deus não tem o que fazer. O inimigo, ele chega e chuta a porta da tua vida e entra e faz o estrago que quiser. Deus não é assim. Quando você lê aquele texto que diz assim, ó, eis a porta, eis que estou à porta e bato, Deus, ele bate na porta. Deus não arromba. Deus quer que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar. Deus nem uma vez e nunca ele vai chegar e vai dizer assim, não, você é meu e pronto. Deus quer que você diga para ele, nós não somos robôs. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele quer que a gente chegue diante dele e diga assim, ó Senhor, eu quero. Eu abro a porta do meu coração. Você sabe que a porta do nosso coração só tem fechadura pelo lado de dentro. Então só eu e você podemos abrir, ninguém mais. Então nós temos que abrir a porta e dizer, Senhor, entra. Entra e habita. Vem cear comigo e habita no meu coração. E aí vocês veem a transformação que Deus vai fazer na vida de vocês. Érica? Tem o versículo de 1 Coríntios 10, 13, que diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ou seja, quando eu sentir que está insuportável para mim a tentação, Ele lhes providenciará um escape para que eu possa suportar. Então, no momento em que estiver insuportável, é o momento que a gente tem que jogar o joelho no chão e clamar para Deus, Senhor, me dá um livramento. E essa semana eu mandei esse texto para uma amiga minha que estava sofrendo uma situação, uma tentação muito forte. E eu falei, eu vou orar por ti para que Deus te dê o escape. E Deus deu. E foi uma situação muito bonita que aconteceu, assim. Uma experiência muito interessante que aconteceu. E Deus seja louvado por isso, porque ela está muito tocada e se reafirmando dentro da igreja. Bem, vamos para quinta-feira para nós encerrar, né? Vamos. Nós temos 2 minutos lá, o Wander já está apavorado para Por mim, eu trás. fico até de noite. Não, a lição, quando tu começa a lição, dá vontade.
A maldade do ser humano. Qual foi o legado de Caim? Como seu crime abriu caminho para o aumento da impiedade? Sandro, a gente pensa que quando a gente erra, a gente errou e o erro foi só para nós, as consequências são só para nós, né? A palavra de Deus diz que não é assim. Através de cada ato errado que nós temos, cada ação nossa contrária ao que Deus tem para nós, nós envolvemos um número muito grande de pessoas e situações. Não pense que quando você peca e a responsabilidade ou a consequência é só você que vai sofrer. Não, gente. Muita gente é envolvida. A gente precisa tomar muito cuidado nisso. Interessante que aquele foi o primeiro crime, o primeiro assassinato, o primeiro derramamento de sangue de um ser humano. E hoje a gente vê que virou rotina. O pecado de Caim virou rotina na vida do ser humano. Hoje as pessoas matam por qualquer coisa, né? Crianças matam, né? Crianças matam. Os bandidos hoje incentivam as crianças a matarem porque não tem pena, né? Os menores de idade, tu vê meninos com uma arma em punho, né? A gente vive num lugar ainda que a gente consegue não ver tanto, né? Mas sobe o morro lá do Rio de Janeiro, a gente vê o que acontece com as nossas crianças, o que acontece com os adultos, né? A gente vê, eu tive 2 sobrinhos meus que foram tirados da vida deles, né? Foram tirados da vida deles, e eu vejo que isso vem em resultado ao pecado, né? Em resultado a tudo aquilo que o ser humano, né? O ser humano, através da sua desobediência, trouxe para o nosso mundo hoje. Vivemos num mundo de pecado e estamos vivendo as consequências dele. E olha só, né? Algumas coisas que a Bíblia fala sobre as consequências do pecado de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. É o primeiro relato de poligamia na Bíblia. Deus tinha dito que era para o homem se unir à sua mulher. Uma mulher. Uma apenas. Então ali Lameque já tinha tomado para si 2. O nome, vamos ver aqui mais para baixo. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, bem senhor de si, bem orgulhoso, bem contente. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Pensa nisso, gente. Alguém pisa no teu pé, te machuca ali sem querer, você vai e você mata a pessoa. Um rapaz, a Bíblia está dizendo aqui, um rapaz, devia ser algo bem jovem, foi lá e matou também. Hoje se mata assim, simplesmente porque não se gosta da cara da pessoa, ou por que motivo você acha que aquela pessoa não serve mais, você vai lá e mata ela. Então, através do pecado de Caim, do afastamento, não foi só do pecado, porque Adão e Eva também pecaram, mas Adão e Eva continuaram buscando ao Senhor. O afastamento de Deus. O afastamento. Este é o problema. Caim também pecou. E as suas gerações foram aprendendo esse pecado e também como ele se afastando de Deus. Como é importante alguém na família ser próximo a Deus, né, Sandra? Para puxar aquelas outras pessoas, não é? Eu sempre digo para os meus filhos que eu oro todos os dias. Eu oro 2, 3 vezes por dia por eles. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas. A oração, vocês não sabem, mas ela tem um poder tremendo. E ela pode transformar vidas todos os dias. Darei um comentário e nós vamos estar encerrando a nossa escola sabatina. Eu queria aproveitar que vocês falaram anteriormente e agora sobre Caim. Tá? Ela estava falando sobre o que Deus pede. No sábado, o outro domingo. Ele pede isso, o que ele pede. E qual foi o grande detalhe de Caim? Deus pediu como oferta uma ovelha. E ele trouxe as primícias dele. Eu não acredito que ele tenha trazido porcaria, ele trouxe coisa boa do que ele plantava. Mas ele, ao invés de obedecer a palavra de Deus, que Deus disse, eu quero ovelha e não as suas primícias. Ele quer o seu sábado bem guardado, e não o seu domingo bem guardado.
E não, sabe? Então nós temos que entender que quando Deus pede A, ele quer A, ele não quer B. Fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é absoluta. Amém? Que Deus abençoe vocês. E próximo sábado, a gente possa estar às 9 horas aqui de novo, para que a gente possa estar estudando a lição da nossa escola sabatina. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino de infinita graça. Eles tiveram uma semana abençoada aqui conosco, aqui na Escolinha Sabatina. E hoje eles, de coração, eles querem trazer para vocês uma surpresa. Eles me pediram, tia, nós podemos cantar para a igreja? Então agora, com todo carinho, nós vamos escutar as nossas crianças. Podem assentar. Eles escolheram. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. A oração vai te dizer. É assim que quero hoje te chamar. Ela não quer se ferir. Às vezes pensa em fugir, sem ter medo. Não vem hoje grande a bênção que é mão de Deus. Não quero voltar, mas foi aqui você morreu. Se por um tempo você só adormeceu.
Amém? Amém. Elas merecem uma salva de palmas, né? Que Deus continue abençoando vocês e continue usando vocês como instrumentos nas mãos dele, tá bom? Tá bom? Parabéns. Pode se assentarem. Pare. Ok. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Encerrar nossa escola sabatina. Senhor Deus e amado Pai que estás no céu, obrigado por tudo. Obrigado pelo louvor dessas crianças. Louvor puro, sincero, de quem te ama. Obrigado pela lição dessa semana. Continue nos ajudando, que a gente possa estar todo dia colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado por tudo, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Irmãos queridos, não esqueçam de responder o quiz. Fica até segunda, 15h30, linkado no grupo da igreja. Amém? Obrigada. No santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus. Pois se faz presente neste santo e bom lugar, nos reunimos no santo monte. Deus creio que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom Em atitude de reverência, oremos ao nosso Deus. Pai querido que habita nos altos céus, nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor habite entre nós. Nós sabemos que a tua presença já está aqui, já se faz presente, porque esta é a casa. Mas que neste momento o teu Santo Espírito toque o coração de cada um, abra a mente de cada um, para que o entendimento possa ser conforme as suas necessidades. Me esvazia, Senhor, de todo eu, que neste momento eu possa ser usada apenas como um instrumento teu para levar a tua mensagem. Nos abençoa durante o restante deste dia, abençoa a nossa tarde, que é uma tarde de festa hoje. Haverá uma festa do céu hoje, Senhor, porque nós temos um filho teu que estará entregando a sua vida. E os teus santos anjos possam estar ao nosso redor durante todo o tempo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar uns rápidos anúncios.
sobre nossas atividades. Hoje, às 3 horas da tarde, nós vamos ter uma programação especial aqui na igreja. Nós vamos ter um batismo. Vem cá, Laurice. Ó, o Laurice já veio com um sorriso já largo aqui, ó. O Laurice vai estar descendo as águas do batismo hoje às 3 horas da tarde. Nós vamos ter um programa aqui na igreja. Depois nós vamos descer até ali a praia, né? Vamos descer até ali a praia, né? Onde ele vai estar. Tomara que as ondas estejam bem tranquilas. Qualquer coisa nós vamos amarrar ele, né, Darina? Vamos ficar segurando lá do lado de fora, né? E tenho certeza que será uma bela festa espiritual. E todos vocês estão convidados, tragam os amigos de tarde, tá? Uma bela festa espiritual. Lembrando que nós estamos encerrando no maior tanque batismal do mundo, né? Lembrando que hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Santa. Obrigado a todos pela presença de vocês. Nós tivemos uma semana abençoada. Tenho certeza que serviu muito para a vida de vocês também, né? Terça-feira, eu quero convidar vocês a estarem ali na casa da irmã Ana. Vocês que estão ali na portelinha ali. Terça-feira, às 19 horas e 30 minutos. Tá? Nós vamos estar fazendo ali todas as terças uma classe de oração, onde nós vamos cantar, nós vamos orar e nós vamos estar estudando a Bíblia ali. Tá bom? Então todos vocês estão convidados a participarem ali junto conosco, tá? Nós vamos estar por ali, junto com vocês ali. Tá bom? A dona Ana abriu as portas da casa dela ali e nós vamos estar ali fazendo um pequeno grupo. O irmão Ed sempre, né? Vocês lembram do irmão Ed? O irmão Ed sempre ali fazia ali um grupinho com vocês, estudava a Bíblia. E nós vamos estar dando continuidade nisso aí. Tá bom? Então, 3 horas da tarde, todo mundo aqui. E quarta-feira, nós teremos o nosso culto de oração, né? Todos convidados a participarem conosco aqui. Tá bom? Deus abençoe. 19h30, quarta-feira, é o nosso culto. Tá? E as crianças podem ir ali atrás, que tem um lanchinho para vocês ali, tá? As crianças vão ali atrás agora, que tem um lanchinho para vocês ali, tá bom? E nós continuamos aqui o nosso culto. Provai e ver. A história de hoje, o melhor presente. Meu nome é Luciane Linden, sou casada com o Gleiton há 26 anos. Meu casamento passou por altos e baixos e teve época em que eu pensei desistir de tudo. Meu marido, mergulhado no mundo das drogas, estava levando nossa pequena empresa madeireira e nosso casamento à beira de uma falência completa. Naquele momento, me lembrei de todos os ensinamentos cristãos que recebi da minha mãe, quando ainda era uma criança. Andando sem rumo pela rua, eu tive a certeza que o Espírito Santo esteve ao meu lado durante todos aqueles anos. E agora eu estava pronto para lutar. A principal mudança que aconteceu em mim foi que eu mudei o foco da minha vida. Eu transferi toda a minha atenção para minha esposa, meu casamento, para minha família, para o meu trabalho, para as coisas da igreja, e travei algumas batalhas que pareciam impossíveis de serem vencidas, mas com a graça do nosso Deus eu fui vitorioso. Eu estava muito feliz com a mudança radical na vida do Gleiton. Depois do seu batismo, nossa vida mudou muito. Pude ver nas suas palavras e atitudes que algo miraculoso tinha acontecido com ele. Nosso relacionamento era de muita paixão, amor e amizade. Gleiton passou a ser um homem de oração, estudioso da Bíblia, preocupado com a nossa vida espiritual. Mas havia um senão. Eu não o acompanhei em sua decisão. Não tinha interesse de pertencer à sua igreja. Era um contrassenso, porque durante anos fiz tudo por ele. Por amor, suportei inúmeros problemas decorrentes do seu vício e o incentivei a voltar aos caminhos do Senhor, até porque eu acreditava que Deus seria sua única saída. Todos os dias eu via a manifestação do poder de Deus em sua vida.
Os negócios na madeireira aumentaram de forma espantosa. Hoje, a empresa constrói casas de madeira para todos os fins, inclusive de alto padrão. E mesmo na pandemia, o negócio se manteve aquecido e pudemos contratar mais pessoal e construir novas instalações para guardar os equipamentos e toda a nossa madeira. 8 anos se passaram desde que eu decidi mudar a minha vida. E durante esse tempo, eu procurei sempre dar o melhor exemplo para minha esposa, principalmente com a minha nova atitude de fidelidade para com o Senhor. Ela viu chuva de bênçãos em todas as áreas, caindo sobre nossa casa, e viu também o nosso relacionamento mudar radicalmente para o melhor. O que mais eu poderia fazer para mostrar a ela esse grande amor de Deus? O que mais era preciso acontecer para que ela também tomasse uma decisão ao lado de Cristo? Eu seguia orando por ela todos os dias. Em função da vida do Cleiton, eu praticamente levava uma vida de mulher cristã. O meu problema era o comodismo. Resistia ao fato de ter que frequentar sistematicamente a igreja e também de abrir mão da minha vaidade pessoal. No dia do meu aniversário, dia 7 de julho de 2021, 8 anos depois da minha conversão, num culto especial da igreja, eu fui convidado pelo pastor para orar por aqueles que ainda não haviam se decidido pelo batismo. A minha esposa, amém, suplicar pela vida da Luciana, que ela possa aceitar no dia também estar na igreja, no dia da vez de servir. Ao final, o pastor me pediu que olhasse em direção ao sangue batismal. E lá estava minha esposa Luciane, pronta para ser batizada. Eu levei um tempo para acreditar no que estava acontecendo. Diante dos meus olhos estava a realização completa da minha vida. Você estava entregando a sua vida nas mãos de Deus. Recebi um grande presente de aniversário e o Senhor estava me dando agora. Nosso desejo para todas as famílias é nunca desistir. O Pai promete. E agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.